Então, quando você acredita em Deus, você acredita no que exatamente? E isso Tomás de Aquino já dizia na Suma Teológica. Você não pode compreender a Deus. Você só pode sentir a Deus. Acreditar é uma coisa da mente, certo? Certo. Acreditar. Quando você acredita numa coisa, você também pode não acreditar. Ok. Então, quando você acredita em Deus, você acredita no que exatamente? Você acredita numa ideia. Você acredita num conceito. Então, quando você acredita numa coisa, você tem que ter um conhecimento que baliza esse teu acreditar. E isso Tomás de Aquino já dizia na Suma Teológica. Ele dizia que Deus não é compreensível. Você não pode compreender a Deus. Você só pode sentir a Deus. Então, eu não acredito em Deus, porque a crença em Deus nos separa de Deus. A crença em Deus, ela faz com que a gente tenha um relacionamento com uma ideia sobre Deus. Ok. E isso não nos leva a lugar nenhum. Você precisa sentir a Deus. Você precisa não acreditar, mas você precisa ter fé. E o que é a fé? A fé é ter a certeza daquilo que nós não conhecemos. Então, a minha relação com Deus não é uma relação de crença. É uma relação de experiência, de vivência. Ok. E isso, assim, se você estuda a Bíblia, isso está muito claro. Por exemplo, se você olhar para o Jardim do Éden, o que aconteceu no Jardim do Éden? O Jardim do Éden, ele não é um lugar. Nossa mente já acha que o Jardim do Éden é um lugar bonito e tudo mais. Não, o Jardim do Éden é um estado de espírito. No Jardim do Éden nada te falta, porque você é pleno, você é abundante, você tem tudo que você precisa. E o que te dá isso? A intimidade com Deus. Então o que acontece? Na intimidade com Deus, você está no Éden, você se sente pleno, você se sente abundante, você se sente perfeito, tá? E quando é que nós fomos expulsos desse estado de espírito de plenitude? Quando nós comemos a fruta do conhecimento. O que é comer uma coisa? Quando você come uma coisa, você toma posse disso. Aquilo que você come, você se torna. Certo. Isso é literal. Né? Se você come muita porcaria, você se torna fisicamente sem muita habilidade. Para não dizer você se torna uma porcaria. Então o que acontece? Quando você come a fruta do conhecimento, aí você conhece. E quando você conhece, você se separa. O conhecimento, ele nos fragmenta. Observa a ciência. A ciência, ela é cada vez mais fragmentada. Você começa primeiro a olhar para uma árvore, mas se você vai se aprofundar, e isso não tem nada de errado. Aí você vai estudando cada vez mais fragmentos. Mas quando isso se trata em relação ao ser humano, o ser humano ele passa a se identificar com esse conhecimento. E essa identificação te separa daquilo que você conhece. Vou te dar um exemplo. Quando você vê uma rosa desabrochando no jardim da sua casa, você de relance vê aquela rosa bonita e você se desliga dela. Você diz, eu já sei, uma rosa, olha que rosa bonita. Agora tu imagina se você nunca tivesse visto uma flor na vida, uma rosa, e de repente você entrasse no seu jardim e ali estivesse aquela rosa vermelha. Você ia chamar os vizinhos, você ia chamar todo mundo, porque aquilo ali é diferente. Então a gente perde a relação
com Deus quando você transforma Deus numa ideia. E preste atenção, se tu analisar isso por todo o viés, olha a prepotência que existe quando eu digo, Joel, eu acredito em ti. Isso significa que eu estou separado de você, mas ao mesmo tempo te julgo e dou veredicto. Eu acredito em ti. Então a humanidade, ela vive separada de Deus. Por quê? Porque ela passou a idolatrar, a amar, a seguir um conceito, uma ideia de Deus. Mas presta atenção, foi isso que nos separou de Deus no Éden. Quando nós nos apossamos do conhecimento, nós fomos expulsos do paraíso. E antes de ser expulso, o que a Bíblia conta? Nós nos vimos nus. Nós estávamos nus. O que é a nudez? A nudez significa vergonha, significa fraqueza. É um significado da parábola contada ali no início da Bíblia. E quando a gente se apossa do conhecimento, a gente se separa do nosso poder interior. E esse é um grande problema da humanidade. Porque a humanidade saiu da essência e foi para a mente. Charles Darwin, ele criou um ponto de ruptura na história da humanidade, quando ele descobriu a evolução da espécie. E não tem erro nisso. É de fato assim. Só que ele cometeu um grande erro, achar que isso acontece por acaso, sem propósito. Ele não aceitava a ideia de que tinha uma inteligência maior, subjacente, que orquestrasse isso. Então, qual é o problema do pensamento, do conhecimento? Na cabeça dele veio por conta da evolução, né? É uma concepção evolucionista, né? Exato. Só que ele tirou essa inteligência subjacente. Tipo, as coisas vão evoluindo ao acaso, sem propósito. E aí, numa sacada só, ele tirou o propósito do universo. Ele deixou os seres humanos e o mundo sem propósito. E aí os filósofos, os pensadores, diante dessa nova realidade, começaram a dizer o seguinte: Nietzsche disse, Deus está morto, e agora? Agora os seres humanos vão ter que criar, inventar um novo propósito, porque o que eles tinham como propósito morreu. Só que isso não funciona, você mesmo diz, não funciona você inventar um propósito, entendeu? Para a humanidade, para o mundo. Você tem que sentir isso dentro de você, entendeu? Então o que acontece? Qual é o problema do conhecimento? O problema do conhecimento não é o conhecimento em si. O problema é essa pequena disfunção que ocorre quando você passa a se identificar com o conhecimento. Porque aí você se torna o conhecimento. E aí você se limita. Quando perguntaram para Einstein, ele já velhinho, se você pudesse fazer um pedido de uma coisa, o que seria isso? Ele disse, eu queria conhecer a mente de Deus. Entendeu? O que um Einstein, que no início da vida dizia ateu, o que ele queria dizer com isso? O que acontece? Quando Jesus, vou falar de Jesus, que Jesus é um cara muito respeitado, muito idolatrado, um cara assim que mudou a história da humanidade e tal. Se você pergunta, o Jesus fazia milagres, coisa que ninguém conseguia fazer. Uhum. E os apóstolos diziam para ele o seguinte: cara, onde é que nós vamos poder fazer isso que tu faz? Jesus não disse para eles: vocês são muito burros, vocês não estudam, vocês não leiam, vocês deveriam de ler os livros que eu leio, vocês deveriam de fazer mais curso, vocês têm que estudar mais, vocês têm que ir na faculdade. Não, ele disse o seguinte: vocês são homens de pouca fé. Vocês são homens de pouca fé. Se vocês tivessem um pouco mais de fé, vocês poderiam fazer tudo que eu faço e muito mais. Agora pense comigo, o que é a fé? E o que é o conhecimento?
A razão e a fé, elas não andam juntas. Por quê? Porque a razão exclui a fé. E os seres humanos são um fracasso. Os seres humanos são um fracasso. Se você olhar, Joel, pro brasileiro, 60% dos brasileiros, apesar de acreditar que eles são filhos de Deus, eles não conseguem ganhar mais do que R$2.600, R$2.500 por mês. Por que eu estou dizendo isso? Porque ganhar dinheiro é uma troca. Ok. E se você não tem nada para trocar, ninguém vai te dar dinheiro. Perfeito. Então, se você não tem poder para criar um objeto de troca, você não vai receber nada em volta. Então, a maioria das pessoas, elas acreditam que elas não têm capacidade suficiente para fazer algo que possa lhes dar uma renda maior. Quando você fala para as pessoas, pergunta: quem de você acha que precisa se tornar uma pessoa melhor? Quem de vocês precisa ser melhor? Você vai ter todo mundo dizendo eu, urgente, eu preciso demais. Se você acha que você tem que se tornar uma pessoa melhor, qual é a crença subjacente por detrás disso? Que eu não sou bom? Certo. Então você acredita... Porque eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Okay. Você acredita que você não é bom. Entendi. Aí tu pergunta para as pessoas: você é perfeito? As pessoas saltam longe como se tivesse uma cascavel na frente deles. Mas as pessoas são perfeitas. As pessoas são perfeitas. Onde é que está a imperfeição do ser humano? Imagina, olha para o ser humano, onde é que está a imperfeição? Entendeu? O que cria a imperfeição está aqui. É o conhecimento. É o conhecimento. Porque quando você conhece uma coisa, você começa a analisar tudo à sua volta e julgar tudo a partir daquilo que você conhece. Então, isso é contrassensual. Não, total. Isso é polêmico. Total. Mas presta atenção. Presta atenção. A humanidade está um caos. O que está causando esse caos? Por que cargas d'água? Um livro como a Bíblia conta uma história que fulano e ciclano comeram a fruta do conhecimento e por isso foram expulsos do paraíso. Presta atenção. Voltando para Jesus. Eu e você, nós conversamos. Mas eu não fico conversando através de parábolas contigo. Nós somos amigos. A gente tem papo reto. Os apóstolos eram amigos de Jesus. E Jesus só falava em parábolas com ele. Imagina se eu fosse aqui só contar parábolas. E os apóstolos suspeitaram disso. Os apóstolos olharam para ele e disseram assim: cara, o que tem de errado contigo? Por que você só fala em parábolas com a gente? Ninguém faz isso. Você é doido? E aí o que Jesus respondeu? Que vocês não ouvem. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. E eu posso te ver agora aqui, ó. Você está filtrando tudo que eu estou falando. Com que filtro? O filtro do conhecimento. Exato. Então você não ouve. Por quê? Porque você, enquanto que eu estou falando, você está tentando ajustar as minhas palavras dentro do meu molde. Dentro do teu molde. Por isso que a mudança é tão difícil. A mudança é tão difícil. E aí, você vai dizer assim: tá, mas virou pastor agora, só fala em Jesus? Podemos ir para a filosofia. O que Sócrates quis dizer quando ele disse o seguinte? Sócrates, para mim, depois de Jesus, foi o maior sábio que já existiu. O que Sócrates quis dizer quando ele disse o seguinte: ensinar não é encher um vaso. Ensinar não é transmitir conhecimento. Ensinar é acender uma chama no outro. E nós ainda não falamos sobre fé. Ensinar é acender uma chama no outro. Entendeu? Então assim, o que a escola faz? A universidade faz? Ela acende chama ou ela enche o vaso? Enche o vaso. E o que
Sócrates, não sei se foi Sócrates que falou, mas Platão, no livro A República, escreveu o mito da caverna, onde ele diz o seguinte, que a humanidade, os seres humanos, são como presos no fundo de uma caverna. Então nós temos uma caverna e aqui tem um ser humano que está preso. E ele está preso de tal forma que ele só consegue ver o fundo da caverna. Ele só consegue ver o fundo da caverna. E aqui na boca da caverna existe uma fogueira. E entre a fogueira e a boca da caverna existe toda uma realidade. Uhum. E as pessoas presas no fundo da caverna só conseguem ver a sombra, as pálidas sombras da realidade, e elas acreditam que isto é a realidade. Isso é a mesma história. Porque o que é a pálida sombra da realidade? Uma vez que você se identifica com o teu conhecimento, a realidade, ela deixa de ser a realidade, ela se torna uma sombra daquilo que você acredita. Sim. Por isso que isso nos limita. Então, quando eu digo que o conhecimento nos limita, que o conhecimento nos atrofia, eu estou falando disso. E aí ele diz mais, presta atenção. Platão conta que um desses presos se libertou e saiu da caverna. E aí o que ele fez? Primeiro ele ficou um pouco ofuscado pela luz da fogueira. Ele disse, meu Deus, essa fogueira está muito legal. Olha como ela ilumina. Só que daí ele passou pela fogueira, ele viu a luz do sol, e aí ele viu toda aquela paisagem linda, natureza, e ele diz, meu Deus do céu, onde é que eu estava? Isso aqui é a realidade, eu não tinha essa percepção de modo algum lá na caverna. Aí ele se lembra dos amigos que estão presos na caverna. Aí ele volta correndo para a caverna e quer libertar esses presos. E aí, por causa da penumbra, ele tropeça e meio que cai na frente dos prisioneiros, e os prisioneiros olham para ele, começam a debochar, dar risada, e ele começa a dizer, meu Deus, vocês têm que sair daqui. Vocês não sabem o que tem lá fora. Tudo que vocês veem aqui é uma pálida sombra da realidade. Vocês têm que correr lá fora. E aí o que acontece? Eles começam a debochar, dizer, esse cara ficou doido. Por isso nós não podemos sair daqui. Nós vamos ficar doido, maluco, que nem ele. Por quê? Porque a percepção da realidade que você vê, mesmo quando o outro vem e te diz, cara, o que você está vendo não faz sentido. Existe uma realidade completamente diferente. A pessoa diz, você está aí doido, você está maluco. Como você está dizendo que o que eu vejo não é real? Cara, isso foi escrito há 450 anos antes de Cristo. E aí Cristo veio depois com essa nova conversa. Vocês têm ouvidos, mas você não ouve. E aí e aí vem mais uma questão, por exemplo. A questão da fé. Voltando para Jesus e voltando para a questão da fé. Jesus disse o seguinte, tudo que eu faço não vem de mim. Não vem do meu conhecimento. Uhum. Tudo que eu faço vem do Pai que está em mim e que, através de mim, faz aquilo que eu faço. O que isso significa? Isso significa que nós, seres humanos, nós temos um poder interior. Alguns chamam isso de centelha divina, mas isso virou um conceito. Outros chamam isso do sopro divino. Quer dizer, outros dizem que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso é verdade. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Jesus conta a parábola do filho pródigo, onde ele diz o seguinte, que o filho pródigo vivia em abundância, em plenitude. E aí ele disse, dê-me a sua parte. Dê-me a parte da herança que me pertence. Ele pegou a parte da herança que pertence a ele e ele disse o seguinte, e aí ele foi para uma terra distante. O que isso significa? Nós recebemos o poder divino de criar a nossa própria realidade. Uhum. Essa é a parte da herança, é isso que nos identifica com Deus. Nada, não existe identificação nenhuma
com Deus, no caso, a não ser o nosso poder de criar. Por isso, Deus é criador e nós somos a única espécie que cria.